Capítulo 1, Parte 7. Continuemos refletindo no fato de que Jesus, somente Ele, um ser divino, poderia ter efetuado a incrível e impressionante missão de salvar a humanidade da condenação eterna. Alguns podem alegar que Jesus, ao menos por boa parte do seu ministério terrestre, não se identificou abertamente como Deus. Ora, se isso houvesse feito, todo o plano da redenção estaria sob risco de desmoronar, sendo que sua apresentação enquanto Messias e Deus deveria ser revelada com prudência, aos poucos, como forma de não ser objeto de plena rejeição logo no início do seu ministério. Pelo fato dessa revelação de sua divindade ter sido gradativa e não imediata e explícita, fica evidenciado no apelo que alguns judeus lhe dirigiram, mesmo que de forma não sincera: "Até quando nos deixarás em suspense?" disseram a Jesus. "Se tu és o Cristo, diga-nos abertamente." João 10:24. Sim, prezados leitores, a revelação própria de Jesus quanto à sua divindade não poderia ser feita de forma imediata e explícita, o que poderia causar um total desastre em sua missão, pelo fato de os impactos dessa revelação serem mal recebidos, mal compreendidos e também até mesmo prejudiciais para a formação da Igreja cristã, o povo do Senhor no mundo. João 5:21 nos diz: "Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer." Novamente, o Senhor equipara-se ao Pai, no sentido de também ter em si mesmo a própria vida e que a pode dar ou restituir a quem desejar. Não foi em vão que ele mesmo pronunciou de si: "Eu sou a ressurreição e a vida." João 11:25. Veja como as seguintes passagens endossam explicitamente tal conceito de ser ele o Criador e o doador da vida. "Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Eu," atenção a essa expressão, "eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer." E, novamente, "eu o ressuscitarei no último dia." João 6, 40 e 44. Analisando agora a passagem bíblica de Hebreus 1:8, temos: "Mas do Filho diz: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino." O Filho recebendo do escritor aos Hebreus a exclamação: "Ó Deus." A explicitude das passagens que até aqui analisamos não permite que continuemos tendo dúvidas. São doses inspiradas da revelação de Deus a respeito da divindade e eternidade de Jesus. Encerrando as considerações desta parte do capítulo 1, apresentaremos aos leitores as principais escolas que buscaram determinar a natureza de Cristo. É claro que, dentre elas, uma apenas é a verdadeira. Que cada um tire as suas próprias conclusões com base na sua crença na palavra de Deus e no próprio Senhor. A escola do arianismo crê que Jesus, apesar de um ser superior, seja inferior ao Pai e sendo também uma criatura sua. O docentismo defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal apenas na aparência e sua crucifixão teria sido uma ilusão. Ebionismo
crê em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José, que teria se tornado Cristo no ato do batismo. Escola do eucasaísmo. Recusa a divindade de Cristo, considerando-no o último dos profetas, e chamam-lhe Anjo Jesus. Monofisismo. É a escola segundo a qual Cristo teria uma única natureza composta da união de elementos divinos e elementos humanos. Nestorianismo. Segundo a escola do nestorianismo, Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana, Jesus, e outra divina, Cristo. Já segundo a escola do miafisismo, defende-se que em Jesus Cristo há a natureza humana e a natureza divina, mas que estas duas naturezas se unem natural e completamente para formar uma única e unificada natureza de Cristo. A escola do sabelianismo. O sabelianismo defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos ou modos diferentes do trato da divindade com a humanidade. E, por fim, a escola inspirada por Deus, chamada Trinitarianismo, que crê em Jesus como a segunda pessoa da Trindade divina. Na próxima parte, continuaremos as considerações sobre a doutrina do Trinitarianismo.